Muita gente sofre muito com a alimentação na Bolívia. Graças a Deus a gente não sofreu nada. Eu sofri ontem, única vez, gente, sério. Deu pra aprender espanhol, amor? Não. A gente vai mostrar também no final desse vídeo quanto a gente gastou nesses 13 dias aqui na Bolívia. Uma coisa assim, de top gasto que a gente gastou foi água. Salve! Oi! Eu sou o Brandon. E eu sou a Andressa. E nós estamos no nosso último dia em La Paz. Na verdade, as últimas horas, né? Porque a gente está no terminal de ônibus aqui de La Paz, gente. É isso daqui, ó. Aqui a gente está na parte da praça de alimentação. Então tem essa parte aqui que tem esse teto, né? Que ele passa o sol, assim, então tá bem quente, assim. Esse horário é mais ou menos umas 1 da tarde agora, né? Então, geralmente os turistas, a galera fica lá na frente, de frente ao portão principal. E aí lá tem sombrinha, mais fresquinho, enfim. Mas a gente tá aqui porque é isso. Tava um pouquinho frio, a gente tirou nossos casacos, ó. Os casacos novos do vídeo da feira de alto, ó. Tá aqui. Estamos usando eles porque Não cabe na mala? não cabe na mala. Então a gente tem que usar os mais pesados ainda. Mas tá bom, tá bom. Hoje eu usei de manhã pra ir comprar café da manhã. E foi 3 minutos usando, 5 minutos usando, eu já tava morrendo de calor. É muito quente mesmo assim. Então vai servir muito pro próximo país, que é Peru. Sim. Então hoje a gente comprou nossa passagem para o Peru, né? E a gente vai estar chegando em Puno, primeiramente. Então vamos conhecer um pouquinho de Puno e mostrar para vocês a transição da Bolívia para o Peru. E a gente quer aproveitar esse vídeo principalmente para mostrar para vocês e conversar com vocês sobre como foi a viagem na Bolívia, né? Foram mais de 13 dias, 14? A gente saiu de lá dia 30, chegando aqui dia 30 mesmo, né? E hoje estamos saindo dia 11. Então 12 dias completos aí, e aí tem muitas dicas pra vocês. A gente passou pelas grandes cidades, né? A gente não passou por cidades muito pequenas, que a gente queria muito ir, mas pela falta de dinheiro e pra encurtar um pouquinho essa trip, que a gente vai fazer novas coisas no Peru também, né? Então a gente precisou encurtar um pouquinho mais. E como a gente sabe, a Bolívia é do lado do Brasil. A gente gostou muito da Bolívia. A gente primeiro quer falar isso, a gente gostou muito da Bolívia, né? Gostou, amor? Gostei. Eu gostei bastante. Sim, foi o primeiro país internacional da Andressa, então eu tava meio receoso, assim, será que ela vai gostar? Começar por um país que não é tão tradicional assim, né? Pra ser uma viagem internacional, primeiramente. E pelo que eu convivi, pelo que eu vi, você gostou bastante. É diferente, assim, as coisas. Uma das coisas que a gente mais sofre, você não poder ir no banco e sacar quanto dinheiro você quer, você não poder usar o seu cartão de crédito sem muitas taxas, então é difícil, né, quando você sai do seu país. Então, essas coisinhas do dia a dia, você tem que ir se acostumando aos poucos. Mas eu gostei bastante, Bolívia é um país receptivo, as pessoas, né, são receptivas. Falando da minha experiência, né, na Bolívia, eu já passei por muitos países asiáticos, Europa, enfim. A Bolívia foi um país que me surpreendeu em alguns aspectos e outros me deixou muito perplexo de o quão similar com o Brasil algumas coisas, sabe? Então, a gente vai separar alguns tópicos aqui, para não começar a falar muito, vamos separar alguns tópicos aqui nesse vídeo para a gente falar, né? Então, comida, transporte, dinheiro, lazer, enfim, o que você consegue fazer na Bolívia, como é que é as atividades, enfim, vamos separar nesses tópicos e aí vamos dissecar cada um deles para vocês, para ficar mais organizado e vocês conseguirem se planejar como a gente queria ter se planejado melhor, né? A gente veio para Bolívia sem muito planejamento, eu tinha uma ideia do roteiro que a gente ia fazer, né? Mas eu não tinha noção dos preços atualizados de 2024, a gente não tinha noção de como seria realmente a questão do transporte, né? Se teria algum problema político, alguma rodovia fechada, enfim, a gente só veio, né? Então a gente começou a entender mesmo da Bolívia no dia 30, quando a gente chegou em Santa Cruz de La Serra, que foi a primeira cidade que a gente chegou, que a gente veio de São Paulo para cá. A nossa passagem de avião, vamos começar por aí, nossa passagem de avião de São Paulo para cá, não lembro se eu falei isso no vídeo de Santa Cruz, mas a gente gastou R$460 só, porque eu usei milhas. Por pessoa, né? Não, 460 as duas passagens. Sim. Pra mim e pra Andressa, porque eu usei milhas, tá, gente? Então foi a primeira vez que a gente usou milhas na nossa vida. A gente usou muito cartão de crédito nos últimos meses e a gente juntou milhas e aí conseguiu trocar por esse preço legal. Então custou 220 cada uma, mais ou menos, com as taxas de 230 e pouco. Né? E deu 460 e alguma coisa no final. Mas o preço normal hoje, São Paulo, Bolívia, tá em torno de 650, 680 reais se você compra com 3 meses de antecedência. Né? Então é um preço muito bom, um preço muito barato de passagem. A gente recomenda muito vir. A gente veio pela Gol, né? Foi um voo muito tranquilo. É um voo mais curto de que você vai pro Nordeste, então foi menos de 3 horas. Foi muito rápido, a gente nem sentiu.
comer uns biscoitinhos ali que eles deram pra gente e a coquinha, a água, pronto, já chegamos em Santa Cruz da Serra. Começando com o tópico dinheiro, né? Como é que você vai fazer para trocar dinheiro, para trazer dinheiro para Bolívia? Qual que é a diferença? O real é mais valorizado, menos valorizado? Vamos lá então. Primeira coisa, R$1 vale 84, 85, a gente já pegou 86, 87 centavos de boliviano. Na cotação atual. Isso, na cotação atual. Vários vídeos que a gente assistiu, na verdade, a cotação era muito mais alta do real comparado ao boliviano. Mas nos últimos tempos a Bolívia passou por muitas melhorias na economia, né, frente a outros países. Então, o poder de compra que nós brasileiros tínhamos na Bolívia antes, hoje em dia é muito menor, né? Isso é fato, assim. Se você assiste um vídeo no YouTube hoje de um ano, 2 anos, de um ano atrás, já é muito diferente do que é hoje já. A maior dica que a gente pode dar para vocês, sem dúvida nenhuma, é trazer dólar. Trazer o dólar mesmo, traz o dólar. Então você vai na casa de câmbio em São Paulo, no Brasil, troca o seu dinheiro real por dólar, mesmo que a cotação seja ruim, troca ele e vem para Bolívia, para Santa Cruz da Serra e troca nas casas de câmbio de lá. Santa Cruz da Serra, dentro das cidades que a gente passou, foi a melhor cidade para o câmbio. Então a gente trocou lá $1 por 10 bolivianos. Então a gente ganhou mais ou menos ali uns 4 bolivianos se a gente tivesse trocado por real. Então vale muito mais o dólar frente ao boliviano do que o real por boliviano. E essa cotação, né, de $1 para 10 bolivianos são em casas de câmbio no centro da cidade de Santa Cruz. Não são aquelas casas de câmbio oficiais que eles só cobram pela cotação atualizada do dia, né? Então, por exemplo, $1 está custando 6 e pouquinho agora, e $1 para boliviano custa 6,90 e pouco, 6,80 e pouco, variou um pouco na nossa cidade de aqui. Então, se a gente fosse trocar na casa de câmbio oficial, seria $1, só 6,90 ali, daria uns 7 bolivianos, por exemplo. Mas como a gente trocou na casa de câmbio não oficial, que são casas legítimas, tá? Tem várias dessas casas, não é nada ilegal, eles têm, enfim, certificado e tudo mais, mas eles têm uma cotação melhor, não sei porquê, mas eles têm cotação melhor. E aí você consegue ganhar 3 bolivianos a mais. E assim, pode parecer, mas só vai ser diferença de 3 bolivianos, então eu vou levar em real mesmo. Então, não, gente, faz muita diferença. 3 bolivianos aqui, a gente consegue comer, quem assistiu nossos vídeos de comida, a gente consegue comer empanadas, né, as empanadinhas deles, consegue comprar suco, ó, tomei suco de laranja nas feiras por 1 boliviano, passagem de ônibus local, então é 2 bolivianos só para você rodar a cidade toda, trajetos muito longos, então assim, pode parecer pouco a princípio, mas 3 bolivianos faz muita diferença, né? Se a gente tivesse trazido muito mais dólar, a gente teria gastado muito menos no final das contas, né, do que a gente gastou no final. A gente vai mostrar também no final desse vídeo quanto a gente gastou nesses 13 dias aqui na Bolívia, tá? Aguarde até o final. E é isso, então a maior dica de todas, venham com dólar, gente. Venham com dólar em espécie, trocam mesmo, sei lá, vem com $1.000, $2.000. No aeroporto toca só pra chegar no centro, né? No aeroporto você, como a gente fez, você só troca o essencial para você chegar no centro. Então a gente trocou, foram $30 que a gente trocou, mais ou menos. E aí só deu pra gente comer um fast food, que a gente tava com muita fome dentro do aeroporto. Pegamos o ônibus, compramos uma garrafa d'água e aí sobrou algumas moedinhas pra gente, enfim, ir até o centro e trocar esse câmbio mesmo. Ao invés de você vir para La Paz, vá para Santa Cruz, porque lá a cotação é muito melhor. Aqui a cotação em La Paz estava mais ou menos 7, 8, 9, eu acho que até vi 9 em alguma casa de câmbio assim, mas não é certeza, tá? O que eu vi mesmo foi 8 bolivianos para $1. Então Santa Cruz é muito maior. E outra coisa, se você tiver coragem, tem amigo meu que já teve coragem. À frente dessas casas de câmbio tem caras, pessoas que estão trocando seu dinheiro mesmo por dólar, né? Porque você vai ver aqui na Bolívia é muito comum em vários lugares a plaquinha, compre-se dólar, compre-se dólar, compre-se dólar. Muitas lojas de roupa, eletrônica, não sei o que, enfim. As pessoas querem comprar dólar porque é uma moeda mais estável, né? Então vai muito mais vantajoso para quem compra dólar do que manter o boliviano, que pode cair, pode perder valor, né? Então a gente chegou lá em Santa Cruz e eles queriam trocar com a gente por 13,50 bolivianos, viu? Então a gente ganhar, sei lá, 6, 7 bolivianos a mais trocados com eles, mas a gente não teve coragem porque é nosso começo de viagem. A gente falou, pô, a gente tá com pouco dólar, se a gente trocar e for uma nota falsa, a gente tá ferrado. A gente não conhecia as notas também bolivianas, agora a gente conhece bem. Então, no começo de viagem, vai nessas casas de câmbios oficiais. A gente veio com muitas cédulas de $20. A gente pensou que dinheiro trocado seria melhor, mas bolivianos eles gostam de cédula grande, de $100 e $50. Então, se você troca uma de 100, ele vai te dar mais dinheiro. Então, acho que na cotação lá era 11,50, né? 10,50. Era 50 bolivianos. 0,50 centavos a mais de boliviano. Isso para $100. Aí se fosse mais 500, 1.000, aí eles iam aumentando. Ia aumentando, sim. Então, venham com notas de $100 mesmo, que vai fazer muita diferença. Falando de altitude, a
A gente que vem do Brasil, que não costuma ir em altitudes mais altas, eu moro no Ceará, nunca peguei altitude assim pra gente sofrer, né? Nunca saí pra algum país ou nada de altitude muito alta. Então, quando eu vim pra cá, pra Bolívia, eu fiquei com medo no início, né? Ainda bem que eu não senti muito. A única coisa que eu senti foi um pouquinho de sangramento no nariz, mas isso eu sinto, por exemplo, se eu for pra lugar muito quente, isso já é de mim desde sempre, não é nada problemático. De resto, eu acho que eu senti talvez uma dorzinha de cabeça quando eu tava subindo de Santa Cruz para Sucre. Muita subida e descida aqui na Bolívia. Então, assim, se você puder ter um preparozinho físico, correr, malhar, ajuda muito. E a gente tem uma dica que é a folha de coca, né? Que usam muito aqui na Bolívia, que é muito bom para mal da altitude, que chama. Em espanhol se chama sorote, gente. É mal de altitude. Que é as pessoas que sentem dor de cabeça, náusea, tontura, enfim. Falta de oxigênio. Sim. Então a folha da coca, ela ajuda. É bem baratinho, é R$5 um potão, assim, 5 bolivianos um potão, assim, que a gente comprou. A gente vai usar talvez no Peru, né, porque tem altitudes mais altas, então pode ser que a gente precise usar lá. Da minha parte, gente, a questão da altitude foi muito tranquila. Eu pensei que eu ia sofrer mais, né? Eu já tive em altitudes mais altas, quando eu fui nos Himalaias, na Índia, no Nepal, enfim. Mas aqui, a gente foi em alto ontem, era 4.100 acima do nível do mar, né, de altitude. Tava muito alto mesmo. Eu senti um pouquinho de dor de cabeça assim no começo, quando a gente tava andando pela feira ali. Também era muita gente, muito calor, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então meio que juntou tudo assim e senti um pouquinho. Então a maior dica pra vocês sobre a altitude na Bolívia, não venham diretamente para La Paz, né? Porque La Paz é o lugar mais alto. E por isso que muitos turistas, tem muito vídeo no YouTube, inclusive, que a gente viu, o pessoal tipo desmaiando, passando mal de verdade mesmo assim, tendo que ir pro hospital, sabe? Com falta de ar, tipo, tendo ataques. Porque vem direto para La Paz. E aí você tem esse choque muito grande do Brasil, que é baixinho assim, que o normal do Brasil é 400 metros, 300 metros acima do nível do mar. E aí você vem para um lugar que é quase 4.000 de altitude, né? Então, tipo, você tem um baque muito grande e você passa muito mal. Então, Santa Cruz é o lugar mais baixo da Bolívia também. E a gente foi subindo aos pouquinhos. Santa Sucre a gente sentiu um pouquinho no começo. Essa nossa viagem a gente está fazendo isso, né? A gente tá fazendo o contrário do que normalmente as pessoas fazem. Normalmente as pessoas chegam na capital e vão indo para cidades menores. Nós chegamos nas cidades menores, aí vem pra capital e vai embora pro lugar. Mas eu escolhi justamente esse roteiro porque além da passagem de São Paulo ser mais barato para Santa Cruz, é melhor pra gente sentir essa parte da altitude, né? Então hoje a gente tá super bem, graças a Deus, não sofremos nada por causa que a gente escolheu bem onde chegar na Bolívia, entendeu? Próximo tópico, alimentação, gente. Como foi a nossa alimentação na Bolívia? Esse é um assunto bem contraditório e polêmico, né? Porque muita gente sofre muito com a alimentação na Bolívia. Graças a Deus a gente não sofreu nada. Eu sofri ontem, única vez, gente, sério. A única vez que eu sofri com dor de barriga foi ontem, que eu precisei muito ir ao banheiro em El Alto, o único lugar. Mas eu acho que foi uma combinação ali do calor extremo, tava muito quente, muita gente junta assim, toda hora tendo tipo, de se mexer. A gente andou muito, comemos muito e já saímos pra andar novamente. E pegamos um sorvetinho duvidoso de um boliviano só, 2 bolas. Era tipo raspadinha. Uma raspadinha no sorvete, assim. Ele tava tão duro que eu falei, cara, esse sorvete não desmancha. A gente podia bater ele assim, né? Na madeira que ele não ia se desmanchar, sabe? É muito engraçado. Aí eu acho que a água desse sorvete foi a única coisa que não bateu. Aí, assim que eu comi, começou a embrulhar a barriga e eu fui pro banheiro. Mas foi a única vez, gente. Foi a única vez. Graças a gente não sofreu mais com isso. Mas falando da comida em geral. Comida na Bolívia é muito barato, gente. É muito barato mesmo, assim. Se você come na rua, é mais barato ainda. Né? Vou bem no supermercado, acho que já tem um vídeo aqui do supermercado. A gente não achou muito barato. Assim, talvez para as pessoas que já moram aqui, se você vai comprar aqueles quilos de arroz, que é não sei quantos quilos, 5, 10, talvez saia mais barato, enfim. Mas pra gente que, por exemplo, se a gente foi passar 2 dias num lugar e for querer comprar pra fazer comida, não é interessante, porque não vale a pena. Não vale a pena. Agora, comer fora já compensa, porque a gente pegou de 10 bolivianos, 12 bolivianos, 15 bolivianos. Acho que o mais caro que a gente pagou foi 18 bolivianos. Sim, um prato mais caro pra nós. E assim, e esses pratos, às vezes, são pratos de 12, 13 bolivianos, que dá uns 10 reais mais ou menos aí, e são pratos que o André se divide, viu? Sim. Muitos pratos a gente divide. Mas assim, não pode levar em consideração, porque eu como bem pouco. Não, mas são, assim, eu como bastante, né? Tipo, como triplo da Andressa. Mas são pratos que me enchem, eu dividindo com a Andressa, né? Claro que quando é um pratinho baratinho de 8, 9, 10 bolivianos, a gente vai ali,
pega cada um seu e come coisas diferentes e junta e mistura e eu acabo comendo mais quando come menos, né? Mas se você come muito e gosta de comer bem, a Bolívia é um bom lugar pra você. Uma coisa que aconteceu com a Andressa, que ela pode falar melhor. A principal proteína é frango. Eu gosto muito de frango. No início eu não enjoei, mas pro final eu já comecei a enjoar mais a comida. Onde a gente comia mais, que era nos restaurantes locais, é muito parecido os temperos. Então assim, mesmo tempero, ou empanado ou no molho, eu comecei a enjoar Eu acho que comida. eles têm um tempero meio padrão, né? Assim, é um temperinho que eles usam, que é um padrãozinho assim, nos frangos específicos, gente de rua, que aí a Andressa se enjoou um pouquinho. Eu enjoei um pouquinho, enjoei um pouquinho também da hamburguesa, porque a gente comeu bastante. É super barato, gente. R$5, uma coisa que come muito além do frango. Batata. Muita batata. O maior carboidrato da Bolívia, com certeza, é a batata. Eu pensei que seria o arroz, né, parecido com o Brasil. Eles comem arroz, sim. Tem muitos pratos com arroz sequinho e arroz papa, que é o meu favorito da Bolívia, assim. Arroz papa, quem assistiu os vídeos aí de Santa Cruz, a gente comendo e tá, nossa, cara, aquele arroz papinha é maravilhoso, assim. E a gente comeu, eu comi salada de uni também, com lhama, né? Que foi um prato muito diferente, assim, foi o prato mais diferente que a gente comeu na Bolívia. Foi carne de lhama, ensopada, assim, com papa. Cara, foi muito, muito gostoso. Foi muito barato. Foi quanto, amor? 13 bolivianos? 14 bolivianos só, um prato de lhama. Mais com bode, assim, não. Uma carne mais forte. Não sei explicar. Tem um gosto diferente, um gosto único mesmo. Mas valeu muito a pena. O único lugar que a gente achou carne de lhama foi em Uni. Talvez tenha outros lugares aqui se a gente for num restaurante específico, mas no geral a gente não achou muito. A questão, não tivemos dor de barriga. Comida muito barato mesmo. Você não precisa se preocupar com isso. É muito mais vantajoso comer fora do que fazer comida. Quando você vai num restaurante assim, menos simples, um pouquinho mais chique, mais requintado, aí você vai pagar 25, 30 bolivianos, 40 bolivianos. Mas você paga esse valor e é bastante comida. Bastante comida. Então, assim, a gente foi em um que foi mais ou menos... A gente foi agora no El Alto, né? A gente pagou 35 bolivianos, foi o prato mais caro. 35 bolivianos foi o prato mais caro. Mas era um prato para 2 pessoas, né? Tipo, era um pedação de porco ali, saladas, arroz e batatas, enfim. Se você não gosta de batata, se você não gosta de frango, você vai sofrer, na Bolívia vai sofrer mesmo. Aqui em La Paz é mais fácil, né? Você encontrar comidas diferentes, assim. Muito porco aqui. Que a gente não encontrava nos outros. Então. Foi a única cidade que a gente encontrou. Peixe também, então assim, aqui já é bem mais diversificado. Nos outros não é tão diversificado assim, então é mais franguinho mesmo. Mas assim, a comida é gostosa. Porque assim, eu gosto de... A minha dieta sempre foi... Eu sempre vario? Varia bastante. Eu gosto de variar bastante, então um dia eu como frango, um dia eu como peixe, A Andressa não é do tipo de pessoa que faz a comida hoje à noite e requenta amanhã, sabe, pra comer. Ela quer fazer uma coisa diferente, assim. Ela pode até comer, mas ela não vai gostar, não. Eu requento, sim. Mas você vai ter que adicionar alguma coisa a mais. Mas eu gosto de acrescentar coisas a mais. E o problema daqui da Bolívia é que os pratos são todos muito parecidos, então. Se você vai pedir um lomito, o lomito é um prato que eu gostei muito, que é o arroz sequinho, o bife bem fininho, assim, de vaca, umas batatas, né, fritas ali do lado e cebola crua. Então, o lomito é muito gostoso, é um prato que eu recomendo, o lomito. Tem verduras aqui também. Muitas verduras, sim. Tem muitas variações, gente. Aqui na La Paz, com certeza, é o lugar. Se você chegar para La Paz, você vai ter muita variedade, vai ter muitas opções aí para vocês comerem e aí vocês vão conseguir diversificar mais, mas quando você vai pro interior, assim, mais para cidades pequenas, é um pouquinho mais limitado, né, a comida. Mas é isso, gostamos muito. Se você for comprar comida no supermercado, não vá nos supermercados, né? Vá nas feiras locais. Essa é a maior dica também. A gente tem um vídeo da feira aqui de La Paz. O preço da feira comparado com o mercado é muito diferente. É grotesco, assim, né? Então, tipo, no mercado a gente comprava, sei lá, uma coisa por 10, lá comprava por 2, 1, e muita quantidade. Você tem opção. Compre na rua, sempre vai compensar muito mais. É isso, próximo tópico. Transporte. Aqui o transporte público, né? É super acessível. É 2 bolivianos, acho que no país inteiro que a gente foi 2 bolivianos. As minivans, né? Rodar, as minivans e os ônibus pequenininhos também. Eu não vi ônibus grande aqui. Aqui tem ônibus pequenininho também, tem muito mais van. Você para, assim, passa em tal lugar, entra e aí vai. Se não passar, ele vai diz também. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que todos os motoristas de todas as vans que a gente pegou, dos minibus, todos foram muito simpáticos. Todos. Nenhum tava com mau humor. Ajudaram a gente. Pararam, chamaram, disseram, é aqui. Então, sim, exatamente. Foi bem legal. Isso é bem legal mesmo. E, assim, isso não são novinhos, não é uma coisa que vai ser tudo novinho, ônibus novinho, cheirosinho, ar-condicionado. Mas, assim, é super rápido
os trajetos, então é super tranquilo. Quanto às passagens intermunicipais, assim, a gente achava que ia ser mais barato. A gente pagou mais caro do que a gente achava que ia pagar. E a dica se você já sabe o dia e o horário que você vai sair, compre com antecedência. Porque a gente via vários vídeos que as pessoas chegavam no terminal, comprava passagem e ia. Já ia, né? Nós não tivemos essa sorte. Aliás, tivemos a sorte hoje somente, porque a gente... A sorte não, a gente ainda pagou mais caro. A gente pagou mais caro, que ia ser 120, a gente pagou 130. Sim. Mas sempre que a gente deixou pra comprar em cima da hora, ou tinha acabado ou tava mais caro. Então assim, se você puder comprar por antecedência, a gente não tentou comprar pela internet, tem o ticketbolivia.com, mas a gente não tentou comprar por lá, a gente só veio direto na rodoviária e comprou. Pelo que eu vi os preços, tava dando uma olhada mais cedo aqui pra comparar, pelo que estavam pedindo pra gente, estavam pedindo pra gente 150 bolivianos pra ir pra Puno, hoje no Peru. Quando a gente veio de Uni, ela falou pra mim que era 120, a mesma mulher. E aí eu falei, pô, beleza, 120, tem ônibus 2 horários do dia, 7 da manhã e 3:30 da tarde. Então, beleza, então tem muita vaga? Tem. Aí eu fui em algumas, mais ou menos 4 ou 5 empresas daqui, no máximo que vendem ônibus pro Peru, né? E aí hoje a gente chegou aqui e era 150, né? Tinha aumentado 30. A gente tava com dinheiro contado já pra pagar ela, enfim. Aí a gente achou por sorte aqui no último momento aqui atrás, né? Vem ali aquela empresa ali. Temos ela, essa empresa. E no último momento eu falei, pô, Andressa, ali tem, né? A gente não tinha visto, tava aqui do lado, porque a agência de ônibus é pra lá. E aí ela foi e era 130, então a gente conseguiu pagar com o último dinheiro que a gente tinha aqui na carteira mesmo, 260 bolivianos descontado. Compre com antecedência. Se você sabe que você vai ficar 2 dias na cidade, compra já o ônibus já para 2 dias adiante, né? Porque senão você vai sofrer bastante. E realmente, sempre falaram muito que os ônibus na Bolívia eram ruins e baratos, né? Isso mudou totalmente. Ônibus na Bolívia não é mais ruim, ônibus intermunicipal, são ônibus muito bons, são ônibus de viagem. Menos os banheiros, né? Menos os banheiros, que não tem água geralmente, mas dá pra usar, tá? É ruinzinho, mas dá pra usar. São os mesmos ônibus aí, se for comparar, da mesma montadora da Guanabara, né, no Brasil, a maioria. Então, tem esse mesmo perfil assim de ônibus de viagem. Então são ônibus bons hoje em dia, não são mais ônibus ruins, né? Motoristas são bons, eles não andam correndo, eles andam devagar, tá? Isso é até ruim às vezes, que a gente, na primeira viagem nossa de Santa Cruz para Sucre, o ônibus atrasou, foi 8, 6 horas, né? Mais ou menos assim. E aí, enfim, ficamos muito cansados e foi uma viagem super longa. Mas acontece. Mas também esse foi o único ônibus que atrasou, o resto foi tudo em ponto, a gente sempre saiu em ponto, chegou em ponto na cidade também. Gente, lembrando que aqui também tem aplicativo de transporte, também tem táxi, é porque a gente não usou mesmo. Sim, verdade. Foi tranquilo pegar o transporte público. É mais barato. E claro, né? O melhor é aqui em La Paz, que é usar o teleférico. Gente, se você puder fazer tudo de teleférico, pode fazer, porque é super tranquilo. E é um pouquinho mais rápido. caro que o ônibus, porque uma linha de teleférico é 3 bolivianos e a linha do ônibus, que pode rodar a cidade toda, é só 2 bolivianos, né? Então, gasta um pouquinho mais, mas a gente que tá turistando aqui, a gente tá viajando, gente, é uma vista incrível, é super limpinho, super organizado, não se atrasa. Lá no bilhete lá que a gente comprou ontem pra ir pra tá escrito 45 minutos. Falei, caramba, vai demorar 45 minutos? A gente chegou 44 minutos e 50 segundos lá na estação, lá em cima em alto. Foi muito pontual, muito perfeito. Então a gente recomenda muito. La Paz tem o melhor sistema de transporte que eu vi na minha vida. Assim. Eu acho que é o melhor. Né? É muito divertido, bonito, fácil, elegante, enfim, é tudo. Perfeito. E é isso. Então venham preparados que vocês vão gastar mais dinheiro nas estradas do que vocês imaginam, tá? Geralmente entre 100, 120, 200, 80 bolivianos ali é esse preço. Não tem mais ônibus barato na Bolívia. É isso. Vamos falar sobre hospedagem agora. Hospedagem é uma das coisas que a gente mais gasta em viagem, né? É hospedagem e transporte, não tem jeito. Na Bolívia, isso a gente gastou muito menos com hospedagem do que gastou com transporte, incrivelmente, mesmo pegando menos transporte. A hospedagem na Bolívia é muito barata, né? Principalmente se você divide para 2 pessoas. Então eu e o Andressa, o que a gente está fazendo é pegar o Airbnb. A gente não ficou em hostel nenhuma vez aqui na Bolívia, a gente só pegou o Airbnb. O Airbnb mais barato que a gente pegou foi em Santa Cruz, foram 3 noites por R$170 só, né? Ali uns 190 bolivianos mais ou menos. Foram 3 noites, um Airbnb top,
quem assistiu o vídeo aí de Santa Cruz, primeiras impressões, sabe. Banheiro privado, tinha cozinha, a cozinha não tá funcionando, mas tinha sala lá gigante, perfeito. O lugar mais caro que a gente pegou o Airbnb foi em Uni, foi no hotel, né, que era o mais caro mesmo, o mais barato da cidade. Se não me engano foi R$150, é isso, né? 140, eu acho. 145, mas na verdade saiu 155, mais ou menos. Saiu 155 com taxa, tá, enfim. Então foi o mais caro para um dia só, foi em Uni, né? Em Sucre a média foi 60 bolivianos também por noite, então foi barato também. E aqui em La Paz foi o mais caro, né? Um pouquinho mais caro por ser capital, mas a gente pegou um apartamento, um Airbnb, um quarto primeiro, que foi só R$80, e depois a gente passou para o outro com um quarto privado, que foi esse último que a gente saiu. Com banheiro hoje, privado. Com banheiro privado por 105, alguma coisa assim, 110. né? Por noite. Então, é essa média de preço, mas se dividir para 2 pessoas, por exemplo, Santa Cruz, a gente pegou um apartamento que é 170 por 3 dias. Divide por 2 aqui, não dá quase nada, dá R$80 mais ou menos, né? Então é muito barato, né? Rosto, se você for ficar em rosto, é muito mais barato ainda. Tem rosto que é caro, tem rosto que é barato. Em Uni, o rosto é praticamente o mesmo preço de um hotel, se eu pegar para 2 pessoas, né? Mas se estiver viajando sozinho, com certeza sai mais barato. Aqui em La Paz, a gente viu um rosto, que é o mais barato de todos, que estava uma noite para 2 pessoas, R$60, né? R$40 mais barato do que o Airbnb num apartamento privado. A gente pegou Só que esse valor que você falou foi o preço de quarto compartilhado em hostel. Sim, quarto então, compartilhado. Por isso que a gente resolveu ficar no Airbnb. Isso, quarto privado em rosto sai mais caro do que o Airbnb, tá? A gente vem comparando bastante, sempre vem pesquisando. Então, a Airbnb realmente é o lugar mais barato para vocês encontrarem. E pesquisem, porque, cara, tem muitas opções, tem opções chiques, tem opções simples, tem opções medianas. A gente sempre pegou a opção mais barata para a mediana ali e sempre foram muito boas, assim, não teve problema nenhum, tudo limpinho, bem organizado. Então, questão de hospedagem na Bolívia, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão achar muitos lugares bem bacanas. Passeios. Botou esse tópico aqui de passeios, mas assim, gente, a gente tá numa viagem que a gente não tem tempo pra voltar e vai ter bastante gasto. Então, assim, a gente tá escolhendo os passeios que a gente vai gastar realmente. Sim. Por exemplo, na Bolívia, que a gente mais gastou e que eu gastaria tudo de novo, se eu pudesse eu teria feito de 3 dias, seria sala de Unis, porque assim, foi muito bom, um dia só foi muito bom. Tipo, você não quer passar perrengue? Vai num dia, faz um dia o passeio de Uni, que você não vai se arrepender de forma nenhuma. Foi incrível, realmente. Porque assim, o de 3 é pra quem realmente quer aventura, quer dormir no deserto, quer passar muito tempo no carro, e nós faremos isso um dia, se Deus nos permitir, a gente vai voltar pra fazer isso, porque a gente amou. Então assim, o restante dos passeios que a gente fez foi mais cultural, pra gente conhecer a cidade mesmo. Saiu mais barato os outros passeios, até de graça, né? Sim. A gente não fez walk tours, né? Que às vezes tem walk tours gratuitos na cidade com nativos, né? Então às vezes você dá só uma gorjetazinha pra ele ali. E isso tem walk tour que você paga, que é um pouquinho mais caro. Mas a gente não fez nenhum desses, a gente realmente foi na cidade, conheceu junto com vocês, que a gente foi gravando, conhecendo, né? Fomos lendo a história ali, assistindo outros vídeos sobre cada cidade específica e fomos conhecendo aos poucos, né? A gente não teve muito contato com locais aqui na Bolívia, os contatos que a gente teve foi em lojas, mercados, em feiras, assim, né? Mas todos eles foram super simpáticos com a gente e com certeza a gente quer voltar na Bolívia para fazer os passeios daqui de La Paz, por exemplo. Tem o passeio da Estrada da Morte, que é um passeio de bicicleta, que é muito legal, que eu quero muito fazer. Tem passeios para algumas montanhas também. Potosí, né? Que tem Potosí. Enfim, gente, é como tipo assim, você ir no Brasil e não conseguir visitar os principais estados. São muitas coisas. É muita coisa. Então a gente... E lembrando que a gente viaja e trabalha ao mesmo tempo, né? Então a gente tem nossos trabalhos, então tem passeio que não dá para emendar. E aí tem cidade com Uni. A gente queria fazer o passeio de 3 dias, mas é muito caro, a gente ia gastar muito mais e tinha que trabalhar também. Então não tinha como conciliar isso nesse momento. Num próximo momento, que a gente tiver um canal bombando aí por causa de vocês, a gente vai continuar viajando full time e com certeza voltar para Bolívia para fazer a travessia Uni, Chile e Bolívia, né? Que falam que é lindo, assim, 3, 4, 5 dias ali no deserto do Salar de Uyuni. E é maravilhoso. Enfim, muitos passeios, muitas coisas para fazer na Bolívia, tá? Muitas coisas mesmo. O brasileiro não conhece nada da Bolívia e tipo, tem um pouquinho de preconceito até. Né? A gente vendo nossos amigos, familiares, Bolívia, o que você vai fazer na Bolívia? O que você vai fazer lá? Não tem nada, não sei o que. Gente, tem muita coisa, tem muita história. A Bolívia passou por muitas independências, muitos processos políticos muito fortes, assim. Então a gente aprendeu muito sobre isso
E então a gente conheceu essa parte cultural primeiro, para na próxima vez a gente voltar a conhecer ainda mais a fundo, passeios. A gente não foi em muitos museus também, a gente passou em 1 ou 2 talvez, e então tem mais coisas ainda para se aprofundar e conhecer mais ainda. Então se você quer vir para Bolívia para ter aventura, Bolívia tem, tá? Venha. A gente vai falar de gastos agora. Agora, uma coisa assim, de top gastos que a gente gastou foi água. Porque assim, como a gente troca muito de lugar, de Airbnb, às vezes o Airbnb que a gente pega não tem geladeira, então assim, a gente fica sempre comprando água na rua e gasta muito. Se você compra um potão grande de água, sai bem mais barato, mas a gente fica comprando um potinho pequeno, aí sai mais caro. E precisa muito hidratar e passar hidratante labial também, além de hidratar por dentro, hidratar por fora, ó. Não sei se vocês estão vendo, meu lábio tá... O do Breno ainda tá mais ainda. Sim. Porque eu uso mais hidratante que ele ainda, mas... A altitude faz secar a nossa boca, né, gente? Tanto hidratar com água com produto. A famosa manteiguinha de cacau. A gente gastou mais do que a gente achava que ia gastar aqui na Bolívia. A gente passou 13 dias, então assim, com passagem, com hospedagem, com tudo, saiu mais caro do que a gente imaginava. No total, essa nossa viagem deu R$3.034,04. Como é que a gente sabe isso detalhadamente, Amor? Conta pra gente aqui. Eu fiz uma planilha, então a gente está controlando diariamente o que a gente gasta. Não sei se dá pra ver aqui por causa do sol, mas essa aqui é a nossa visão de gasto geral. Então, aqui a gente fala o que gastou em passagem, em hospedagem, em transporte, mas isso depois de todo o lançamento. Nessa visão a gente pode ver o que a gente gastou com passagem. De passagem a gente gastou R$940,40, contando com a passagem de São Paulo para cá. A gente só não está contando com a daqui pro Peru, porque essa a gente vai lançar lá no Peru. De hospedagem foi R$737. Então assim, tá pau a pau, hospedagem e passagem. E aí eu fiz uma categoria separada que é de transporte. Não tá incluso em passagem, que é de estadual, intermunicipal e todos os interaí. É o transporte local. Então essa categoria de transporte a gente gastou só R$37,33. Caramba, e a gente pegou muito ônibus. Inteira. Ônibus local, muito. De alimentação a gente gastou R$699,23. Quanto? R$700. Era o que a gente gastaria se a gente estivesse em casa comprando no supermercado. Eu acho que seria mais basicamente isso, né? Sim. Ou até mais. Em passeios e atividades a gente gastou R$300,84, contando com o Iune já. Então saiu bem barato, né? Compras, nossas compras em geral, que foi os casacos, as coisinhas que a gente precisa para usar no dia a dia, deu R$138,60. Aí outros, que não é compra pra gente levar, por exemplo, de uso diário, que é protetor solar e algumas outras coisinhas, deu R$180. O protetor solar foi o mais caro, viu? Isso é uma dica pra vocês. Tragam protetor solar do Brasil, que aqui é muito mais caro. O mais baratinho no Brasil aqui é R$70, R$80, assim, de boa. Do mais baratinho do Brasil. Quando eu for comprar o meu protetor de rosto, porque o de corpo é esse preço, então... Nossa. Então o total deu R$3.034. Aí a gente também faz uma divisão que é por dia. Se a gente fosse contar por dia, com passagem, com hospedagem, com tudo, a gente ia gastar R$233. Isso para 2 pessoas. Por dia, né? Por dia. Dá Então, 100 e pouco para cada pessoa. Tá no precinho, tá bom. E por pessoa, no total, foi R$1.517. R$1.500 para mim e R$1.500 para o Breno. Massa, legal. Isso para passar 13 dias viajando, passeando, comendo fora, fazendo tudo, né? Sim. Assim, é mais do que a gente imaginava, mas não tá tão exorbitante. É mais do que a gente imaginava porque a gente esperava que o Bolívia fosse mais barato ainda, né? Porque a gente viu muito vídeo de 6, 7, um ano atrás e não esperava que a economia da Bolívia tinha aumentado tanto assim, né? Tinha melhorado tanto, então nosso poder de compra diminuiu de novo e aí a gente gasta um pouco mais. Então é isso, e aí, o que você achou geral, né? Valeu a pena a viagem? Valeu muito a pena, assim, só de conhecer outra cultura, conhecer outros povos, ver que as outras pessoas falam, ver que as outras pessoas agem. Então, assim... deu pra aprender espanhol? Não. Não, porque assim, a gente ficou muito Airbnb e a gente não teve muita interação, então a gente tava usando o portunhol. Vocês vão ver o vídeo aí, vocês vão rir muito, porque a gente usa muito portunhol. Muito portunhol. Tipo, e eles entendem, tá? O Breno foi falar não sei o que, reladeira, que era pra ser geladeira, eles chamam refrigerador. Era pra ser freezer. Freezer, sei lá, refrigerador. Refrigerador, sim. E tipo assim, então, mas eles entendem, então a gente usa muito portunhol ainda. Foi muito engraçado ontem que a gente tava em alto e eu pedi uma sacolinha pra mulher, né? Eu falei, tênis um saco, por favor? E ela falou, saco? Aí eu ficou rindo. Ela começou a dar risada. Pantalone, eu acho que é a sacola aqui pra eles, né?
Então, agora a gente sabe a Pantalônia, mas é nessas que a gente vai aprendendo. No trancos e barrancos a gente vai aprendendo o espanhol de verdade, né? Sim. Mas é isso, eu gostei muito da experiência. A questão da culinária daqui, me surpreendeu. Eu pensei que seria mais simples ainda, mas tem muitas coisas, né, que eu gostei, que eu gosto. Me satisfez bastante. Questão de paisagem, cara, é linda. Bolívia é linda, sabe? Sim, a estrutura. Estruturas coloniais, os prédios coloniais que foram deixados enfim, pela colonização espanhola pra cá. É lindo, é lindo, lindo, lindo. E aí tem a história, enfim, os bolivianos são povos descendentes dos incas, né? Então, cara, é muita cultura, muita história. Eles têm festivais, têm festas pra tudo, muitas coisas, assim. E a gente teve um glimpse ali, um pouquinho de cada coisa. Cada cidade a gente conheceu culturas, pequenas culturas diferentes. E, enfim, valeu muito a pena. Estou muito satisfeito, muito feliz com a Bolívia e quero voltar. Não, com certeza, eu quero voltar. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida que tu tiver da Bolívia, compartilha com teus amigos que querem vir pra Bolívia também. Ou manda no grupo aí dos seus amigos, fala, gente, partiu Bolívia 2025 e vem pra Bolívia, beleza? É isso, vem com a gente. Ser livre de rotina. Tamo junto e até a próxima. Tchau!